Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Fazenda Carnaúba, Joaquim, Inês e os demais irmãos, pelo convite sobre um tema muito interessante que eu acho que na verdade, talvez venha colaborar bastante em algumas discussões que possam surgir durante essa apresentação, esse bate-papo, tá certo? Meu nome é Adriano Rangel, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e nós trabalhamos aqui, coordeno o Laboratório de Qualidade do Leite, e nós trabalhamos com nessa área relacionada à parte de qualidade do leite e produtos de inovação. Hoje a gente também tem uma linha, do ponto de vista de pesquisa, que nós trabalhamos com inovação, tá certo? Com alguns produtos de inovação. Então, esse tema sobre o zebu, eu acho bastante interessante, porque a gente fez eu fiz aqui uma verdadeira varredura em artigos científicos, o que é que está acontecendo no mercado nacional, no mercado internacional, certo? Infelizmente, a gente tem um período de tempo delimitado, então, assim, bastante limitado, que dificulta a gente se estender demais. Mas eu acho que vai ser uma semente, talvez, em alguns momentos, para uma boa discussão. O tema da nossa palestra hoje é desafios e oportunidades para o zebu leiteiro, pesquisa, inovação e mercado. Se tiver, não obrigatoriamente, nós seguiremos essa ordem, tá certo? Bem, para iniciar aqui, pessoal, Léo, o slide não está aqui. Ah, tá certo. Beleza, nada não. Durante esse período de pandemia, uma imagem muito marcante, que a gente, inclusive, viu bastante ser divulgado nas redes sociais, na internet, em outros canais de comunicação. Quer dizer, o agro não para. Isso é uma verdade. Então, assim, uma das imagens mais significativas que eu achei para colocar aqui, para mostrar a resiliência, a capacidade de resiliência do produtor de leite, da cadeia produtiva do leite, foi exatamente essa foto durante o bombardeio, no dia seguinte do bombardeio pela Força Aérea Alemã, em Londres, em 1940. Essa foto foi muito divulgada, acredito eu, The Milkman, não é isso? O leiteiro, mesmo com toda a catástrofe que foi o dia seguinte de um pós-bombardeio, ele estava lá entregando leite. Significa dizer, nesse contexto, a gente tem que falar um pouco de alguns pontos bem interessantes, alguns itens que podem nortear algum pensamento, algum raciocínio no futuro. Primeiro, intensificação da demanda por alimentos. Naturalmente, o mundo, com a quantidade de populacional crescendo de forma extremamente grande, de forma brutal mesmo, vai intensificar essa demanda por alimentos. Isso aí é ponto todo tipo de discussão que envolve esse assunto. Nós sabemos que a demanda por alimento, então vem aí a importância de quê? A importância de quem produz alimentos. Outro ponto importante, aumento da demanda por energia, principalmente aquelas energias renováveis, tá certo? Isso é outro ponto determinante e importante. Inclusive, até do ponto de vista, quando associa aumento de demanda por energia, mudança de padrão de produção, onde se envolve também a questão ambiental, envolve, inclusive, alguns conceitos das gerações mais novas, que estão atrelando de forma bastante significativa esse conceito de produção ao consumo, tá certo? Então, isso tem uma importância vital nesse contexto. Outro ponto importante que nós devemos discutir e entender um pouco, envelhecimento da população. É aí onde vai entrar uma série de produtos. Se vocês forem nas gôndolas do supermercado hoje, tiveram a curiosidade aqui, depois da nossa apresentação, do nosso bate-papo, e forem na gôndola do supermercado, vocês vão ver claramente que existe, a cada semana, novos produtos de inovação focado exatamente para essa população, certo? Para essa população de terceira idade, tá certo? No sentido de promoção da saúde. E outro ponto também seria a urbanização
e emergência das megas cidades, que aí onde vai ser o grande bolsão de consumo, certo? As demandas vão surgir daí e, naturalmente, o agro tem que estar preparado, principalmente, no caso aqui, a cadeia produtiva do leite, em função dessa demanda de mercado. Então, bate diretamente, é como se fosse um processo cíclico na intensificação das demandas por alimento. E aí vai, porque infelizmente aqui, para mim, pelo menos, eu não estou enxergando, é pesquisa, produção, a pesquisa, produtor e indústria, eles vão trabalhar, esses três entes vão trabalhar cada vez mais de forma cíclica e próxima, com resultados, muitas vezes, resultados extremamente colaborativos, tá certo? E ações colaborativas. Aqui, só para você ter ideia de uma coisa bem interessante que eu quis colocar aqui, em função do que está acontecendo, dentro desse contexto aqui, tá certo? Isso foi lançado, eu vi a semana passada ou retrasada, esse leite aqui é o primeiro leite carbono neutro e orgânico e com certificado de bem-estar animal. Ou seja, esse leite aqui é interessante porque ele já tem 3 certificações, tá certo? Então, isso é muito interessante, que mostra claramente os conceitos e os valores do mercado consumidor no sentido de buscar um produto que atenda não apenas do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de promoção da saúde, mas também atenda aos seus valores, dos seus valores éticos, vamos dizer assim, tá certo? No ano passado, no início da pandemia, nós fizemos um levantamento através do Google Plataforma, né? Nós colocamos, isso aqui foi em torno de 1.200 pessoas responderam isso aí, sobre o consumo de leite e derivados, tá certo? E um fato interessantíssimo que ocorreu foi exatamente isso aqui, olha. O que vem em mente quando se fala em leite? Olha que coisa interessante. Quanto maior a letra aqui, maior foi a citação quando se falou no consumidor, o que é que ele pensava quando se fala em leite. Primeiramente, ele vinculou diretamente a questão do alimento e a saúde, tá certo? 2 pontos extremamente importantes. Falou em cálcio, em saudabilidade, no caso saudável, aí proteína, nutritivo, ou seja, o consumidor tem uma imagem extremamente positiva do leite e dos seus derivados, tá certo? Em função dessa resposta aqui, nós temos já temos uma pequena noção do que pode acontecer se nós fizermos isso. Isso foi muito focado foi basicamente no estado do Rio Grande do Norte, tá certo? E também nós fizemos essa seguinte pergunta: concorda que os produtos lácteos auxiliam no fortalecimento da imunidade e ajudam a enfrentar doenças como a provocada pela pandemia? Observe uma coisa bem interessante, tá certo? Entre concorda plenamente, concorda parcialmente, mais de 60%, em torno de 61% aí, acha que pode colaborar, tá certo? Não é curar, de forma nenhuma. É de forma colaborativa do ponto de vista nutricional, tá certo? Então, o consumidor, ele tem uma visão muito positiva quando se fala no consumo de leite, principalmente aqui que a pergunta foi focada em produtos lácteos, tá certo? E apenas discorda plenamente 5%. Ou seja, nós temos aí, nessa pizzazinha aqui, uma quantidade bastante interessante para se pensar, se refletir sobre esse assunto aí, tá certo? O consumidor tem segurança, pensa, acha que o leite pode colaborar, os produtos lácteos podem colaborar no sentido de fortalecimento da imunidade, tá certo? Agora, um ponto importante também de novos conceitos que estão surgindo globalmente, principalmente dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje, dentro de uma pecuária, dentro de uma agricultura, dentro da pecuária de leite 4.0. Primeira questão da multidisciplinaridade, é algo extremamente importante. As áreas vão se conversar entre si, certo? Vão trabalhar de mãos dadas para buscar soluções mais rápidas, soluções mais seguras.
e assim por diante. Então, a multidisciplinaridade é algo bastante discutido hoje quando se fala nesses novos conceitos. Outro ponto importante também seria a transdisciplinaridade. Seria, voltando aqui para o tema da gente, na área de pecuária de leite, que envolve pecuária de leite, a transdisciplinaridade, nós poderíamos dar um exemplo aí desses três entes aí, desses três atores aí, pesquisa, produtor e indústria, trabalhando em plena sintonia no sentido de resultados mais positivos e fortalecendo também ações mais equitativas entre esses três entes, tá certo? Outro ponto, Big Data, inteligência artificial, principalmente para a construção e tomada de decisões acertadas, hoje muito utilizada a questão de construção de bancos de dados para tomada de decisões, tá certo? Outro ponto importante, blockchain na produção animal, que seria esse registro de animais na fazenda até a mesa. Muitas vezes, a utilização do blockchain no processo de rastreabilidade, isso é muito importante. E o desenvolvimento de aplicativos, de softwares e assim por diante. Outro ponto que a gente também pode pensar um pouco nesses novos conceitos seria a genômica aplicada, principalmente à produção e à saúde animal. E também hoje, em função da melhoria das metodologias, da melhoria instrumental, vamos dizer assim, dos equipamentos e assim por diante, os compostos bioativos, a busca mais aprofundada desses novos compostos que o leite e os seus derivados possuem. Estou dando um exemplo aqui de leite e derivados, apenas no sentido de, nós estamos falando aqui uma discussão sobre leite. Então, esses compostos bioativos trazendo promoção para a saúde do homem e da mulher, tá certo? Outro ponto importante seria essa questão de acurácia e precisão, com novos métodos de análise, também dentro desses novos conceitos. E outro ponto que poderíamos falar um pouco também, dentro desses conceitos, seria a utilização de leite derivado de outras espécies e também, por que não dizer, a associação ampla entre entre espécies distintas, tá certo? Pessoal, aqui só para ter ideia da questão relacionada à questão da produção global por espécie. Aqui nós temos aqui a produção global por espécie em 2016, mas isso, nós temos aqui resultado já de 2021, ó. A quantidade os bovinos respondem aí, segundo a FAO, responde aí em torno de 83% da produção de leite global, seguido pelos bubalinos com 14%, tá certo? Aqui mostra aqui o ranking dos países que mais têm uma quantidade efetiva maior de bovinos. Tem a Índia e o Brasil. Então, a gente mostra o quanto é importante também dos países que têm em sua pecuária a utilização de forma bastante massal das raças zebuínas. Então, isso é importante para se pensar um pouco. Outro ponto também interessante seria esse cenário de produção global, aspectos relacionados à produção de leite. Aqui os top 10 da produção de leite, 2016, mas assim, eu tive a curiosidade também de buscar já esse do ano passado. Esse cenário não mudou tanto, tá certo? E mostra uma coisa que me chamou bastante atenção. O Brasil, a Índia e o Paquistão correspondem aí em torno de 30% da produção global. Uma coisa que faz a gente pensar que grande parte naturalmente, da produção de leite tropical tem no seu componente o zebu leiteiro. Então, nesses três países, como o Brasil, nós vivemos e sabemos que grande parte do nosso rebanho tem uma composição muito forte das raças zebuínas, o Paquistão e, por que não dizer, a Índia. Então, nesse cenário, em torno de 30%, o zebu tem uma colaboração bastante importante nesse sentido. Aqui, o que é que aconteceu, a visão geral do desenvolvimento dos mercados globais em laticínio em 2020. Primeiro, só para você ter ideia, o índice de preço de laticínio em 2020 foi ligeiramente inferior ao de 2019, creio eu, em função do que aconteceu
função da pandemia. A produção mundial de leite continua a aumentar em 2020, sempre com a Ásia registrando um maior aumento de volume em 2019. Então, assim, há uma demanda muito forte nos países asiáticos. Eles começam já têm entrado bastante forte como grandes consumidores de leite, tá certo? O comércio mundial de produtos lácteos cresceu em 2020 e, naturalmente, impulsionado por alguns países da Ásia e do Oriente Médio. O comércio internacional do leite em pó integral, soro e queijo aumentou, enquanto o leite em pó, desnatado e manteiga caiu. Então, esse foi um cenário de forma bem enxuta, simplista ainda, só para se mostrar o que é que aconteceu, para a gente mostrar o que é que aconteceu nesse período aí. E aqui, eu criei esse iceberg aqui, desafio da quarta revolução do iceberg de inovação na produção animal. Aqui, esse iceberg é a ponta do iceberg, e aqui embaixo, tudo que está acontecendo nesse contexto, ou que pode vir a acontecer, tá certo? No cenário atual, que é um cenário em movimento, tá certo? E, naturalmente, mostra claramente que as áreas, elas irão conversar uma com a outra, ou seja, a produção animal, quem faz produção animal, vai ter uma maior relação hoje. Não apenas na pesquisa, está sendo muito forte isso, está sendo muito importante esse cenário de associação mais ampla com outras áreas que podem contribuir de forma bastante significativa para novas pesquisas, desenvolvimento de produtos e assim por diante. Então, com a nutrição humana, com a medicina, com a biologia, inovação, farmácia, com as engenharias como um todo, a nanotecnologia, design gráfico e também a tecnologia da informação. Esse, na verdade, seria o mergulho verdadeiramente na quarta revolução. Então, assim, a produção animal, ela deixa de ficar preso apenas à questão relacionada à produção, mas ela começa a intensificar as relações com outros entes de outras áreas, tá certo? Então, isso é muito importante, eu considero um desafio bastante importante nessa quarta revolução, no 4.0. E aqui, as tendências, pessoal, as tendências na alimentação global, tá certo? Esses cinco que nos justificam em função do desempenho quando se faz produtos específicos para pós-treino, pré-treino, para atletas, não é isso? Diet, light, alimentos com teores reduzidos e fortificados. Esse também é outra tendência bastante forte, é um dos 5 pilares dessa tendência global. A conveniência e praticidade também, não é isso? Para quem mora em grandes centros, nós sabemos disso, e é também uma tendência. E a confiabilidade e qualidade. Aí entra aquele processo de certificação, de rotulagem, credibilidade, a garantia de origem e, naturalmente, as boas práticas de fabricação. Então, essas daí até agora que eu falei são de fundamental importância dentro desse contexto, desses 5 pilares. E, por que não, também falar sobre a sustentabilidade ética, que aí vem desde a questão da pegada de carbono. Nós mostramos anteriormente ali o primeiro leite brasileiro com pegada de carbono zero, nós mostramos ali com 3 certificações, orgânico, com 0 de pegada de carbono e com bem-estar animal. Então, assim, é outro pilar bastante importante que vem contribuir na conscientização e nos conceitos dos consumidores, tá certo? Pessoal, esse slide aqui eu peguei Aí a gente vê muita coisa, nós começamos a enxergar a questão das oportunidades. Por trás de todo processo crítico de uma pandemia dessa, naturalmente, as oportunidades também, elas aparecem. Uma coisa interessante que eu tive a curiosidade de buscar, certo? A gente coloca na língua inglesa, isso eu coloquei, isso foi ano passado, para a gente dar uma maior amplitude no sentido de buscar ter uma maior varredura, não é isso? Com a crise do coronavírus, aumenta a procura de informação sobre leite e derivados no Google. Ou seja, o consumidor ele começou a procurar entender melhor
essa questão relacionada ao leite e aos seus derivados. Tá certo? E aqui a gente vê aqui, ó, a quantidade de resultados, em 75 segundos, mais de 10 milhões de pessoas acessaram esse tema durante o início da pandemia, que isso aqui foi, se não me falha a memória, foi logo no início, nos 3 primeiros meses do ano passado, tá certo? E aqui, alguns pontos que nós escutamos falar demais durante esse tempo. Processo, mudança de processo, isso foi em todas as áreas, mas aqui, mais especificamente, quando se fala em leite e seus derivados, mudança de processo, novas ferramentas, tomar a decisão, novos sistemas, utilização de banco de dados, remodelou o sistema, reinventou o home office, a questão da agilização dos processos, ou seja, nós tivemos uma verdadeira chuva de informações nesse período que nós começamos a mudar os nossos conceitos e, muitas vezes, até para melhor, tá certo? Eu até estava conversando aqui com o Léo, antes de iniciar nossa apresentação aqui, essa questão relacionada à apresentação virtual. Isso veio para ficar. São coisas que foi colocado em função do momento crítico, mas também, até tem essa palavra, otimizou também e oportunizou uma maior quantidade de público, uma maior divulgação e assim por diante. Então, isso aí é bastante interessante. Uma chamada bem interessante que eu vi, isso aqui foi um trabalho modificando o leite Zebu com foco na saúde humana, oportunidades e desafios. Eu achei esse trabalho aqui, isso foi um artigo de opinião, mas uma opinião muito bem lastreada, muito segura, uma visão muito futurista, naturalmente, mas bastante realista, tá certo? Do Dr. Gama, lá da Embrapa de Leite, e a doutora Gabriela Campolina, Maria Gabriela Campolina, que fez assim, um levantamento, isso é apenas uma pesquisa, uma publicação de opinião em um journal, certo? Um jornal científico, muito interessante. E 2 pontos eu coloquei aqui só para mostrar o que é que eles opinam, mas assim, está dentro de uma visão muito clara, eu não vou dizer mais nem futurista, mas vou dizer bastante realística do que é que nós podemos melhorar e até avançar nas raças leiteiras, na produção de leite, mas, assim, aqui em especial com as raças zebuínas. Eles falam, por exemplo, de uma ampla triagem de raças zebuínas para a detecção de variantes genéticas importantes para o perfil de gordura e proteína, bem como estudos sobre a sua influência na saúde humana. Então, tornou uma oportunidade para as ciências animais, entendeu? Então, assim, é uma chamada muito interessante que linka diretamente com aquilo que nós falamos anteriormente. A associação da produção animal com outras áreas, tá certo? Onde, na verdade, se começa a enxergar um novo horizonte, não apenas de um ponto de vista nutricional, mas do ponto de vista também relacionado à questão da promoção da saúde, tá certo? As raças zebuínas, a Gibuzerá, foram selecionadas no Brasil nos últimos 30 anos para a produção de leite e teor de sólidos em programa de melhoramento, mas são limitadas as informações sobre o perfil de ácidos graxos, proteínas, peptídeo do leite para essas raças. Então, isso é uma publicação de opinião, mas muito interessante, muito segura, muito bem lastreada, tá certo? Com argumentos extremamente fortes e fundamentados pela ciência. Eu achei isso aqui, eu considero, inclusive, essa publicação quase que não vou nem dizer que quase, um divisor de água para se começar a pensar de forma mais aprofundada o material que nós temos em mãos, tá certo? Aqui, pessoal, quando se fala em oportunidade, se escuta muito falar da questão do leite A2, tá certo? Eu não vim aqui, naturalmente, para falar sobre a questão de A2, especificamente na promoção da saúde humana, não. É apenas para mostrar
e tentar elucidar ou discutir alguns pontos bastante importantes da questão do A2. Por quê? Porque nós sabemos que os zebuínos têm uma frequência extremamente elevada, quando comparado com a grande maioria das raças europeias, do leite A2, tá certo? E o leite A2 hoje ela é um verdadeiro boom globalmente, e então, naturalmente, tem uma oportunidade de negócio, tá certo? Estou mostrando aqui como oportunidade de negócio. Então, a pesquisa foi realizada, foi também outra pesquisa que nós fizemos, é uma pesquisa de um capítulo do trabalho de um aluno de mestrado. Ainda não foi publicado o artigo, mas assim, a aluna ainda não defendeu a sua dissertação. A pesquisa foi realizada a partir de questionários online, através da plataforma Google Formulário, com caráter exploratório e descritivo. Naturalmente, a gente não vai poder falar e discutir tudo que tem aqui, tá certo? Por quê? Porque foi muitos questionamentos, muitas perguntas que nós não temos como colocar em uma apresentação um período limitado de tempo, tá certo? Mas alguns pontos que eu acho que faz a gente refletir melhor. Então, o objetivou-se realizar o levantamento quanto ao conhecimento de consumo e mercado de leite e os seus derivados na população com ênfase no leite A2, tá certo? Nós tivemos 2.054 respostas. Essas 2.054 respostas foi de todos os estados da federação. Como foi no Rio Grande do Norte, partiu do Rio Grande do Norte, nós tivemos o maior quantitativo de respondentes aqui no Rio Grande do Norte, seguido logo pelo estado de São Paulo, pelo estado de Minas Gerais. Mas todos os estados da federação responderam essa questão relacionada às perguntas que nós tínhamos elaborado no questionário. Aqui a questão relacionada ao perfil socioeconômico, aqui, ó, de cada um das pessoas que responderam, tá certo? Aqui, vamos começar aqui, ó, uma coisa bastante interessante, que seria mais de 9 salários mínimos, acima de R$9.000, 27%, mais de um quarto da população que respondeu esse questionário tem um elevado poder aquisitivo, tá certo? Mais de 15%, 15 alguma coisa, acima até entre 6 e 9 também. Então, aqui, só esses dois juntos aqui já vai para cima aí de quase 50%, tá certo? Esse tracejado aí, vamos dizer assim, do perfil socioeconômico. E qual o seu nível de conhecimento sobre o leite A2? Uma coisa bastante interessante. O que responderam. Porque o nível de conhecimento sobre o leite A2, 47,8% não tenho conhecimento, tá certo? Ou seja, significa dizer que existe ainda muita dúvida, muita falta de conhecimento sobre esse leite, mostrando claramente que pode ser uma oportunidade ainda maior em função dessa quantidade de respondentes que ainda não têm o conhecimento associado aí do nível de conhecimento sobre o leite A2, tá certo? O que você sabia? Você sabia que o leite A2 é a forma original do leite bovino e os animais podem ser criados para produzir leite, naturalmente esse leite? 52,7% não sabiam, certo? 40,6% sabiam e 6,7% sem opinião. Então, mostra claramente que ainda é uma oportunidade bastante interessante no sentido do ponto de vista de mercado, tá certo? E aqui, um ponto bem bacana para se pensar, para se refletir, seria: qual a probabilidade de você pagar mais pelo litro de leite se soubesse que o mesmo é leite A2? Olha só, entre certamente pagaria e provavelmente pagaria, observe que 31% provavelmente pagaria. E aqui, 19,7% certamente pagaria. Ou seja, nós temos aqui um montante acima de 50%, tá certo?
Então, existe talvez até uma demanda reprimida nesse sentido, o maior valor agregado em um determinado produto, onde as raças zebuínas, elas têm uma maior frequência para o leite A2, tá certo? Então, para mim, isso aqui responde muita coisa e é um ponto para se pensar, principalmente em algumas tomadas de decisão para quem seleciona animais zebuínos, principalmente as 3 raças aí, Gigo, Zerai e Simpo, para pensar um pouco nesse sentido aí. Então, seria uma oportunidade para as raças zebuínas, tá certo? Aqui, pessoal, uma coisa bem interessante, que é atrelado a isso, eu fiz algumas buscas, naturalmente ninguém pode colocar todas essas buscas aqui, infelizmente, por quê? Porque, na verdade, o tempo não permite, tá certo? Para mim, esse trabalho aqui é um dos trabalhos, do ponto de vista mais significativos, porque ele faz um levantamento, isso foi feito na Índia, tá certo? Ele faz aqui um status da proteína, da beta-caseína, nos animais indianos, né? Eles trabalharam tanto com o trabalho deles, a primeira análise abrangente, que eles falam, de ampla diversidade das raças indígenas, que são as raças nativas, raça indiana, do gado zebu, e bubalino. Eu não coloquei bubalino aqui porque ficava um pouco fora do propósito para esse slide aqui, tá certo? De várias regiões climáticas da Índia para delinear a frequência de variantes da beta-caseína 1 e beta-caseína A2, tá certo? Ele dividiu aqui por zonas agroclimáticas, tá certo? E as raças. Então, eles trabalharam com 618 animais de 15 diferentes raças zebuínas de diferentes regiões climáticas da Índia, tá certo? E o que é que vem esse trabalho mostrou? Que a grande, tanto do ponto de vista da frequência alélica como a frequência genotípica, era quase todos esses animais eram 100%, tanto a frequência genotípica como a frequência alélica era animais A2, apenas alguns animais que foram de uma determinada região, da região úmida e subtropical, essas 2 raças, que eu acho que, pelo menos eu não conheço, Malnaldo Gueda e Kerigar, essas 2 raças apresentaram uma menor quantidade, mas mesmo assim, em ambas, acima de 80%, tá certo? De frequência. Então, mostra claramente, isso é um trabalho clássico, um trabalho de 2019, onde se trabalhou com 15 diferentes raças zebuínas. Então, mostra claramente do potencial zebuíno para a produção do leite A2. Outro trabalho interessante, que foi também na Índia, essa raça Vridavani, né? Um alelo dos A1 e A2, e mostrou claramente aqui, ó, com genótipos de frequência, tanto a frequência genotípica, como o A2 aí, ó, com frequências bem mais elevadas do que as demais raças. Então, assim, mostra claramente que existe a Sahival, quando comparou essa raça aqui, que é uma raça, um animal cruzado com a Sahival, que é uma raça zebuína, né, se não me engano, do grupo 3 das raças zebuínas, ela saiu na frente do ponto de vista de frequência genotípica e frequência alélica e genotípica, tá certo? Quando comparada com o animal mestiço que eles têm lá. O Vridavani, na verdade, seria um animal mestiço do Sahival, se não me falha a memória, com o Jersey, o holandês e o pato suíço, tá certo? É um tipo racial que se utiliza na Índia também. Então, assim, o animal zebuíno, realmente, ele teve também uma maior frequência para essa característica. E aqui foi uma pesquisa desenvolvida por nós aqui, no nosso programa de pós-graduação, uma orientada minha aqui, ó, com o rebanho da EMPAR, da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, tá certo?
na raça Buzerá e na raça Gi, e obtivemos os seguintes resultados aqui, tanto do ponto de vista de frequência alélica, tá certo? Como frequência genotípica, frequência alélica 98 para o Gi e 97 para o Buzerá, e na frequência genotípica 96 para o Gi e 93 para o Buzerá. Ou seja, mostra que as raças zebuínas têm um potencial muito grande do ponto de vista de produção desse leite A2, na verdade, e uma coisa interessante que é uma oportunidade, também uma oportunidade de mercado, tá certo? Isso aqui foi um trabalho já publicado pelo pessoal da Universidade Federal da Bahia, creio eu, capitaneado pelo professor Gregório, lá da UFMA, que também fez especificamente com potencial de produção de leite A2 na raça Cindy, certo? E eles encontraram uma frequência bastante elevada também, 94 para a frequência alélica e 94% para a frequência alélica, tá certo? Então, assim, e 0,9 para a frequência genotípica. Então, assim, é um quantitativo, uma frequência bastante elevada. Nós estamos com um trabalho aí, que esse trabalho está em andamento, tá certo? É um trabalho em andamento, foi fruto de um trabalho, não foi nem de aluno de pós-graduação, foi de aluno de graduação mesmo, onde nós fizemos, o título desse trabalho é Polimorfismo Genético da beta-caseína, mas nós trabalhamos com outras variantes também, tá certo? Em raças zebuínas no Brasil. Aqui, distribuição do número de animais de acordo com as variantes genotípicas de beta-caseína na região sudeste, centro-oeste e nordeste, nas raças Cindy, Buzerá e Gi. Nós utilizamos dados e informações de produtores da região sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, centro-oeste, foi aí Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, e no Nordeste, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Nós tivemos aí nós trabalhamos aí, nós trabalhamos aí com 700, informações de 760 bovinos da raça Cindy, 317 bovinos da raça Buzerá e 593 bovinos da raça Gi, somando esse total aí de 1.670 animais, tá certo? E encontramos uma frequência aí, ó, bem interessante aí, ó, 0,9 para a raça Gi, na frequência genotípica, e 0,95 para a raça frequência alélica para a raça Cindy, 0,83 para a raça Buzerá na frequência genotípica e 0,91 para a frequência alélica, e o Gi 0,79 e 0,88, tá certo? Então, tanto a frequência alélica do A2 quanto o genótipo, tanto a frequência alélica do A2 quanto do genótipo A2A2 da beta-caseína apresentaram alta frequência, no caso aí, para as 3 populações estudadas, incluindo, indicando que os rebanhos zebuínos têm maior tendência a produzir o leite A2. E também, não apenas do ponto de vista de frequência, de buscar a questão da frequência do A2A2 nos animais, mas assim, outros estudos, assim, centenas não tem condição da gente colocar aqui, mas eu fiz um vasto levantamento aí de estudos aí, duplo cego randomizados, utilizando, onde se fez, aqui é com humanos, certo? Esse primeiro trabalho aqui foi feito na população chinesa, esse aqui foi uma parceria da China, de grupos de pesquisadores da China com a Austrália, e esse foi um trabalho dos Estados Unidos, onde se utilizou o leite em estudos randomizados, testando para utilização como alimento, tá certo? Para a questão de resposta do ponto de vista de sintomas de fisiologia gastrointestinal, sintomas de desconforto e até mesmo a questão relacionada à questão do comportamento cognitivo das pessoas, tá certo? Então, foi um trabalho, 3 trabalhos aqui, eu coloquei esses 3, mas tem vários trabalhos mostrando a importância do leite A2 quando comparado com o leite A1 do ponto de vista de respostas, de diminuição de inflamação,
transtornos digestivos e assim por diante. Então, mostra que não é apenas o lado da produção animal, é aí onde entra aquilo que nós falamos anteriormente, onde existe aquela associação mais ampla da produção animal com outras áreas de conhecimento, aqui mais especificamente com a área médica, tá certo? O que é muito importante para resultados mais claros e significativos, tá certo? E aqui no mercado brasileiro, o que é que está acontecendo? Nós já temos algumas marcas, tá certo? Do ponto de vista de mercado, nós já temos algumas marcas com certificação, porque já existe uma certificação do leite de vacas A2A2, do Beba Mais Leite, né, que eles já certificam. Naturalmente, ainda nós não temos, acredito eu, nenhuma certificação especificamente para leite das raças zebuínas. Mas, assim, já existem projetos em desenvolvimento, já, o das Marias, lá do Distrito Federal, do nosso amigo Dudu, e também do Laticínio Silvânia. Então, são dois projetos que já trabalham, creio eu, já em fase de um corpo a corpo junto à questão da certificação. Eu acredito que a Silvânia já está em processo de certificação, o processo de certificação em andamento. O das Marias eu ainda não sei informar. Mas no Brasil, com certeza que eu sei, só existe 2 leites já certificados realmente, que é esse Fiore, que é no estado do Espírito Santo, e o Lete, que é no estado de São Paulo, tá certo? Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção, pessoal, a forma agressiva, quando eu falo agressiva, é agressiva no bom sentido, agressiva como o mercado indiano, ele responde muito isso aí, eles trabalham a pesquisa e o mercado, eles trabalham, me parece, com bastante consonância, tá certo? Mostra claramente, isso aqui apenas, eu estou mostrando o primeiro slide aqui, apenas de uma fazenda, de um laticínio, que produz leite A2, certo? E com uma série com uma carta muito grande de produtos por eles desenvolvidos. Vai desde da ghee, que é a manteiga, né? A um tipo de iogurte, uma série o próprio leite, uma série de produtos que eles trabalham com leite A2. Mas vejam o slide seguinte aqui. Inclusive, eles fazem comparação com muita clareza, eles vão à luta mesmo. Eles comparam, por exemplo, o animal zebuíno com o animal de raças europeias, mais especificamente, se tratando disso aqui, do leite A2, não é isso? Então, eles são bem agressivos do ponto de vista de mercado. E olha só, isso aqui é apenas um pequeno cafezinho, vamos dizer assim, porque aqui, na verdade, existe uma quantidade muito maior de produtos A2 produzido de animais de raças zebuínas na Índia. É uma quantidade brutal. Quem for na internet consegue, e de diferentes raças distintas. Vai desde o Guzerá, passando pelo Ghee, e passando por outras raças, pelo Sahiwal. Então, assim, é uma coisa muito interessante como eles trabalham de forma agressiva o mercado, aproveitando essa oportunidade de negócio, que é o leite A2 em função da elevada frequência dessa característica nas raças zebuínas, tá certo? Outro ponto interessante que eu acho que a gente precisa estudar melhor. Alguns países já estão estudando, o Brasil, poucos trabalhos têm sido desenvolvidos, que seria a lactoferrina. Eu não sei se vocês já estão falando, é uma glicoproteína que tem uma importância muito interessante hoje na promoção da saúde. É um bioativo hoje, talvez seja o bioativo mais estudado hoje, nos últimos tempos, pelo menos na atualidade, tá certo? E que nós poderíamos trabalhar melhor com as raças zebuínas também, buscar essa característica. Então, aqui, mostra aqui um trabalho, a avaliação do derivado de lactoferrina no colostro bovino da raça Sahiwal e Caranfrai, né? Que eu não sei que raça é essa, que deve ser um animal
cruzado, não é isso? Com potencial anticancerígeno. Então, assim, é um bioativo hoje que tem sido bastante estudado, tá certo? Isso é um trabalho já de 2019, esse é um pouco mais antigo, de 2011, mas, no entanto, mostra o potencial do ponto de vista dessa glicoproteína. Nós podemos fazer trabalhos mais avançados buscando respostas nesse sentido, naturalmente em associação mais ampla com outras áreas, com a área médica, com a área de nutrição e assim por diante, tá certo? E também, do ponto de vista genético, aqui todos os 3 trabalhos eu coloquei aqui, nós não vamos discutir os trabalhos, tanto do ponto de vista de frequência, de correlação com a produção de leite, que a lactoferrina tem, mas também com a associação, essa correlação com um indutor de promoção da saúde da glândula mamária, tá certo? Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos nessa linha. Aqui, se falando em lactoferrina, eu tive a curiosidade de colocar aqui 2 trabalhos. Esse trabalho aqui é um trabalho observacional, naturalmente, porque foi desenvolvido o ano passado, entre 2019 e 2020, na Espanha, com um grupo espanhol, certo? De pesquisadores, se eu não me engano, da Universidade de Valência, certo? De Salamanca também. Então, a questão do potencial da lactoferrina como agente preventivo, por exemplo, na cura do Covid-19, como um adjuvante, um tratamento adjuvante. E a mesma coisa aqui, por esse grupo chinês aqui, o potencial adjuvante do tratamento da lactoferrina com Covid-19. Aqui, no caso, mais especificamente, aqui foi mais uma revisão. Aqui foi um trabalho realmente observacional ainda. Mas outros trabalhos têm sido lançados bastante, uma centena de trabalhos globalmente, por diversos grupos de pesquisa em todo o mundo, com a lactoferrina, em várias, a sua atuação e os seus benefícios em várias doenças, tá certo? Aqui, um próprio grupo brasileiro aqui, se eu não me engano, se eu não me engano, não, é um grupo da Fiocruz, que em 2019, aí, eles publicaram em 2017, a atividade da lactoferrina contra chikungunya e zika vírus. Também isso aqui, no caso, é um trabalho in vitro, tá certo? Mas um trabalho que deu resultados bastante interessantes para um maior aprofundamento dos estudos. E aqui nós temos um trabalho, creio eu, do professor Aníbal Verseste, de algum orientado dele, creio eu, não sei, no qual eles tiveram como objetivo descrever a variação do teor de lactoferrina bovino no leite de vaca de novilhas de leiteiro durante a lactação e avaliar sua relação com os componentes do leite. Eles encontraram as seguintes as conclusões deles. A concentração de lactoferrina no leite de vaca de leiteira primípara é um indicativo de saúde do úbere, tá certo? E mostra uma alta associação com o score de contagem de célula somática, tá certo? A lactoferrina foi mais associada à produção de leite do que ao score de célula somática, que é comumente usado para monitorar a saúde do úbere. E o conteúdo de lactoferrina do leite variou de acordo com o mês de lactação, sendo observado concentrações maiores de lactoferrina na segunda metade da lactação. Nós tivemos a oportunidade de fazer também um trabalho, só que nós trabalhamos com os zebuínos. Nós encontramos realmente concentrações mais elevadas. No caso aqui, a pesquisa foi avaliação desses fatores de risco, de fatores associados a mastite subclínica em fêmeas bubalinas, e nós encontramos concentrações mais elevadas da lactoferrina na fase de maior desempenho animal, que é uma coisa extremamente interessante, certo? Porque ele age como agente protetivo, tá certo? Mostra susceptibilidade de contrair infecções, comprometendo a sua produtividade, porque é exatamente nesse período de maior produção que os maiores problemas podem acontecer, principalmente em questão relacionada aos riscos de mastite clínica e mastite subclínica. A lactoferrina pode atuar na redução das perdas de produção leiteira. Então, assim, esse trabalho foi desenvolvido por uma orientada nossa aqui. Esse trabalho foi desenvolvido
em 2016, mas foi publicado em 2017, certo? Uma revista da Coreia do Sul. Então, assim, mostra o potencial. Então, globalmente, está sendo discutido, está sendo estudado e o aprofundamento cada vez maior dessa glicoproteína, que é a lactoferrina, tá certo? E também o mercado, ela está cheio se você procurar na internet, você vai encontrar uma quantidade imensa de produtos com a lactoferrina, tá certo? No Brasil não é difícil de achar, já é super fácil, e aqui mostra, tanto do ponto de vista da lactoferrina e sua aplicação na saúde, em forma de suplemento, né? Agente inibidor de vírus, e fórmulas infantis. Aqui, inclusive, no Japão, eles lançaram um sorvete enriquecido com a lactoferrina. Podemos dizer que a lactoferrina hoje, essa glicoproteína, ela talvez seja, dentre os bioativos hoje, o mais estudado quando se fala, então, assim, quando se fala em leite, derivados, talvez, e na promoção da saúde, tá certo? Então, isso é uma oportunidade de negócio também. Eu acho que nós podemos trabalhar de forma mais ativa com as raças ebuínas, buscando algumas informações, melhorar as informações nessa área aí. E aqui um novo olhar da inovação na imunidade, tá certo? Com essa questão, estamos vendo mais produtos diretamente à imunidade ou o sistema imunológico logo na frente das embalagens do produto. Se vocês forem observar, de 2015 a 2019 saiu essa reportagem no Milk Point, mas essa questão se acentuou principalmente agora, durante o período de pandemia. Observe que vocês encontram uma série de produtos nas gôndolas do supermercado com a pegada, com a chamada relacionada à questão da imunidade, certo? Então, nós vamos ver aqui na frente. Então, olha o que é que o International Dairy Federation mostra aqui, ó, que os produtos lácteos, eles dão suporte ao sistema imune do homem, da mulher, tá certo? Então, isso aí, publicação já de maio de 2020 da International Dairy Federation, tá certo? Então, eles já estão buscando, cada vez mais se busca esse olhar um pouco diferenciado, se observa o leite, o derivado, não apenas como um componente nutricional, mas também como um componente de promoção da saúde. Então, assim, com a melhoria dos trabalhos, essa associação mais ampla com outras áreas, tá certo? Com a melhor capacidade instrumental dos equipamentos e assim por diante, começou a estudar melhor essa questão dos bioativos em leite e derivados, tá certo? Então, é assim, ó, a visão tradicional e contemporânea do papel do leite foi claramente expandido para além do horizonte nutricional, ou seja, saiu daquele horizonte unicamente nutricional e passou para outro patamar, que também seria aquele patamar relacionado à questão da promoção da saúde. Um desses valores nutricionais do leite, as caseínas, as proteínas do soro, os compostos secundários, né? E, naturalmente, os compostos biologicamente ativos e suas funções fisiológicas e bioquímicas no metabolismo humano e na saúde. E daí surgiu também as indústrias, um maior entendimento, uma maior busca das indústrias lácteas e das bioindústrias especializadas para desenvolvimento de novos produtos que possam contribuir para a promoção da saúde do consumidor, tá certo? E aqui, não é globalmente, vários produtos lançados, nós não vamos falar cada produto desse, porque o nosso intuito não é esse, novas demandas por derivados que fortaleçam o sistema imune. Na Índia foi lançado um sorvete aqui, ó, esse sorvete aqui, essa mousse, se não me falha a memória, ela trabalha quase que exclusivamente com leite bubalino, mas lançou um produto aí, a base aí, como um Immunity Booster, né? A base aí de cúrcuma, pimenta, mel, riqueza com frutas secas, novos trabalhos, novos produtos que possam fortalecer o sistema imune. E também da gente não é diferente. Foi lançado aí, ó, o Immunoday, tá certo? Um produto que, uma caixinha dessa aqui, ó, de 200 ml,
ela é mais cara, muitas vezes, do que o litro de leite. Então, assim, é um trabalho de agregação de valor muito forte em função dessa pegada relacionada à questão do fortalecimento da imunidade, tá certo? O Actimel também tinha até, se eu não me engano, saído de linha, mas voltou com essa pegada de fortalecimento da imunidade. Então, assim, é só para mostrar que existe bastante oportunidades globalmente nesse sentido, tá certo? Agora, um fato interessante, que nós temos as oportunidades, mas existem também os desafios, tá certo? Quais são os desafios atuais que nós temos? Primeiramente, que nós não adianta a gente ficar chateado, fazer biquinho, não adianta. Leite de vaca feito sem vaca. Isso é uma realidade. Isso existe nicho de mercado para isso aí, tá certo? Qual é a nossa resposta? A nossa resposta é exatamente ao contrário. A nossa resposta é através de pesquisas cada vez mais aprofundadas, de melhor qualidade, e desenvolvimento de produtos que possam dar uma resposta à altura e atendam à demanda do consumidor. Ponto. Só para vocês terem ideia aqui, ó, o que é que vem na cabeça quando a gente fala no leite ninho? E logo, a gente busca logo a infância, muitas vezes. Busca logo a infância. Tem uma relação direta com a questão da sua vida jovem. O Ninho ele tem uma marca tradicional, talvez seja a marca mais tradicional que nós tenhamos aqui, mas assim, já existe um ninho de origem vegetal. Isso acontece por quê? Porque isso é demanda, certo? É demanda. E a gente tem que trabalhar, naturalmente, em cima e responder isso à altura de outra forma. Como? Eu acabei de falar, através de pesquisas, desenvolvimento de outros produtos que possam dar uma resposta adequada nas demandas e nos anseios do consumidor. Tá certo? Só para você ter ideia aqui, olha a quantidade de produtos que nós temos aqui, quando se fala desse grande desafio que nós temos pela frente, que é no momento atual. Tá certo? Nós temos aqui, ó, leite, que não é leite, na verdade, de arroz, de vaca, né? Nós já estamos falando aqui, de almôndega, de soja e de cabra aqui. Mas observem só de que é que tem leite aqui. Hemp. Hemp nada mais é do que maconha. Ou seja, então a gente tem que dar resposta, cadeia produtiva do leite, tem que dar resposta à altura para se produzir, para inovar, para trabalhar com outros valores, muitas vezes, que respondam, inclusive essa última geração, aí, que é a geração Z, que eles associam muito o produto aos valores. E a gente viu, saiu pesquisas recentes aí do IBGE, que mostra que eles estão consumindo derivados. Só consomem pouco queijo e iogurte. Mas, de forma geral, eles têm um consumo bastante elevado de produtos lácteos, tá certo? Então, a gente tem que atender essas novas gerações, esse novo cenário que se apresenta no momento. Então, nas gôndolas do supermercado, nós já encontramos aí, inclusive, no mesmo patamar, na mesma gôndola, muitas vezes, nós encontramos produtos que concorrendo com o leite, quando o produto não é leite, tá certo? Então, esse é um desafio que nós temos pela frente. Pessoal, e agora eu gostaria de agradecer e fico à disposição de vocês e passo essa mensagem aqui de vamos abraçar as mudanças e redesenhar nosso futuro pessoal, empresarial, profissional com otimismo e o melhor está por vir, tá certo? Um grande abraço a todos e fico à disposição de vocês para algum questionamento, alguma dúvida, estamos sempre à disposição. Oi? Alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta aqui que eu não entendi muito, não. Que tal trocar o geludo por cajueiro com as raízes imensas?
entendi muito essa pergunta, não, pessoal. Eu acho que... Pessoal? Olha, pessoal, então eu gostaria de agradecer. Espero que eu tenha passado alguma mensagem que possa colocar uma cimento na cabeça de algumas pessoas, no sentido de se questionar, de pensar novas possibilidades do potencial do Zebu no contexto produtivo, tá certo? Então, um grande abraço a todos e ficamos aí. Um grande abraço ao pessoal da Carnaúba, mais uma vez, e muito obrigado aí pelo convite. Ficamos sempre à disposição.